Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, fechando a quarta temporada, hein? Aí depois você fala com a minha fiel escudeira que voltou aqui, se vai ter aquelas férias no podcast, não vai saber se esse aqui não é o último episódio de 2024, mas se não um dos últimos, né? A Marcela Margato, que está de volta, a mãe da Belinha aqui, tá a todo vapor comigo nesse podcast especial que eu fiz questão de que ela tivesse presente, porque além de um grande amigo, de um grande ícone da educação física, um grande atleta também, que se mostrou que ele é tanto quanto é um professor ou como ser humano, ele também é atleta. Porque nada mais do que Antônio Arruda aqui de novo com a gente prometeu que ia ser um bate-papo leve, nós prometemos no podcast de emagrecimento que ele fez, dando um show. Então, se você é fã do Arruda, volta a esse podcast, escuta lá o show que ele deu falando sobre emagrecimento também, fazendo um link com treinamento de força, além do endurance. Volta nesse técnico que hoje vai ser risada, bate-papo e comemoração, porque ele nada mais, nada menos que estreou na maratona, né? E matou a cobra e mostrou o pau. A gente falou que depois de ele estrear na maratona, ele ia voltar pro podcast, e ele já falou: Sandrão, vamos gravar aquele podcast. Eu falei, na hora. E eu convidei a Marcela para ter essa visão de atleta, de mediadora do podcast também, mas a gente vai conversar durante o programa. Ele arrebentou na maratona e foi muito legal, mas a gente falar. Arruda, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Dê as suas boas-vindas aí, depois a Marcela também dá as boas-vindas. Pô, Sandro, obrigado pelo convite, né? Já estava pré-agendado antes de tudo acontecer. Obrigado aí também a Marcela pela parceria, pelo convite. Velho, é muito bom poder vir aqui falar sobre... Tipo, é literalmente uma conquista pessoal, né? Porque nós, já diz o negócio, somos atletas amadores. A gente não é profissional. O profissional, ele recebe para poder fazer aquilo. Nós fazemos porque amamos. Esse é o conceito de ser amador. Então, assim, quando eu paro para pensar e diz, cara, hoje eu estava dando uma aula agora de personal, que eu também ainda estou como personal, e eu comentei com minha aluna que foram 20 semanas de preparação. Aí ela olhou para mim e falou, 20 semanas? Eu disse, isso, foram 5 meses. Ela, não é possível. Eu falei, começamos na primeira semana de julho e terminamos na última semana de novembro. Dá 5 meses, 20 semanas. Ela falou, meu Deus. Ela falou assim, 5 semanas você praticamente sem ir para festa, sem fazer final de semana com uma gandaia maior, fazendo consumo de álcool, comendo tal, treinando desse jeito. Eu falei, foi. E pode preparar que vem agora mais 24 semanas até Lima. Ela falou, não dá não. Tem que gostar muito para fazer isso. Eu disse, pois é, esse é o conceito de ser um atleta amador. Não, já chegou brilhando, eu adoro, já estou super empolgada por esse podcast e eu me identifico com você, né? É engraçado quando a gente ama, a gente faz com amor, com propósito e isso eu acho que é a diferença de um atleta amador mesmo, né? Porque a gente tem vários compromissos que no nosso dia a dia tem trabalho, tem família, tem problemas que acontecem, mas quando a gente tem um objetivo lá na ponta, a gente tá animado para cumprir, a gente dá um jeito na nossa rotina, na nossa disciplina, treina o horário que dá. Eu tenho certeza que nesse ciclo para sua maratona, quantos treinos você fez cansado, foi sem querer? Só um atleta que faz uma maratona, fala que sabe o que passa, né? Isso aí é perfeito, você falou, porque Sandro, eu e o Sandro, nós trabalhamos no Instituto Valorize. Eu faço parte de 4 pós-graduações do Valorize. Fora isso, eu tenho, graças a Deus, uma rotina muito cheia de final de semana, ministrando curso, palestra, simpósio e por aí vai, né? Então, assim, esse ano já foram 41 entre cursos, palestras do ano inteiro, 41. E imagina o tanto de viagem que eu não fiz. Aí, quase toda semana eu fazia, Sandro, cara, eu tô pensando o que é que eu faço com o longo do sábado. Porque assim, cara, eu entro para dar uma aula na faculdade, alguma coisa, 8 da manhã e vou acabar às 17h30.
como que eu vou fazer um longo de 2h30 e estar pronto às 8 da manhã? Então, quantas e quantas vezes eu não acabei uma aula 17h30 no sábado, fiz o longo e às vezes terminei, jantei, fui para o aeroporto pegar o voo para voltar para minha casa, para poder descansar o domingo e não comprometer o treino da segunda, porque é treino de limiar. Aprendeu direitinho, hein? E você sabe que é engraçado que essa trajetória, ela é árdua, né? A prova é a cereja do bolo. Depois que aí você passa lá os quilômetros 30, 34, que vem a dor, você fala, eu não posso desistir, olha o que eu enfrentei para estar aqui hoje. Eu acho que isso acaba tendo uma motivação para a gente continuar, né? Muito verdade. Sabe o que você falou, eu tô lembrando, é o seguinte, eu tava correndo tal, né? E o Sandro, ele pegou ele pregou uma piadinha em mim, que eu vou falar depois. A estratégia de corrida, ele olhou para mim e falou, tem uma altimetria, mas não é muito, não. Aí ele falou, você que é de Recife, vai sentir porque você só corre no plano, mas não é muito, não. E foi uma subida absurda que eu peguei. Mas beleza. Aí depois ele fala, não é que eu não queria mexer com sua cabeça. Perfeito, Arruda, perfeito, mas então vamos começar a contextualizar essa jornada maravilhosa, né? Então, para Meu Deus, só começar contar só isso rapidinho que ela falou. Vai! Aí Lógico. eu tô correndo, né? Aí ele falou, nosso pace é 4h40 a 4h50 Putz. até o quilômetro 34, 35. Sentiu bem no 34, 35, vai tirando aí uns 5 segundos, 10 segundos de pace por quilômetro para dar o sprint final. Último quilômetro, rebenta, puxa para 4 e vai. Aí eu, tranquilo, vamos, né? Quando eu chego no 35, 36, que eu vejo uma subida interminável, eu falo, não tem como baixar para 4h15, 4h20 aqui agora. E eu comecei a ver um monte de gente andando, gente sentando, se alongando, gente esticando perna no meio-fio, se agarrando no poste, em árvore. Esse meu irmão, que é aí? E assim, uma galera magrinha, fininha, corredora, sabe assim? Porque, para quem não me conhece, pessoal, eu tenho quase 1,90 de altura e peso 92 quilos. Eu não tenho o Exato. perfil, o biotipo do corredor de longa distância, de endurance. Eu sou uma ovelha negra, né, Sandro? Você fala. E aí, quando eu olho aquilo, eu falei, velho, passei 5 meses treinando, não tem perigo de eu caminhar, não tem Olha a perigo de eu parar de segurança. me... Só Quem entrega a planilha é isso mesmo. eu falei, se der uma cãibra, eu arranco a perna e vou pulando igual um saci, mas eu não vou caminhar, velho. É bem isso que você falou. É bem isso, você fala, não vou. Mas o Sandro sempre falou muito isso pra mim. Meu, você entregou os treinos, você entregou, você vai tranquilo pra prova. Você pode, porque você. E a ciência, né? A ciência não erra. Se eu tô falando pra você correr nesse pace, você vai aguentar. Bora, né? A não ser Ô, que tenha uma Arruda, dor de barriga, alguma coisa assim, calor demais. perfeito, Mar. E assim, nossa, vai virar bate-papo mesmo. O Arruda, agora já saí todo do cronograma aqui, mas assim, o Arruda é Não, não, foi ótimo. Eu saí, vocês não. O Arruda é o atleta que todos os profissionais pediram a Deus, né? Porque eu sempre falei, porque Deus não dá asa para cobra, entendeu? Então eu sou metódico, mas eu não sou jogueiro, eu sou peido na cueca. Lembra, Marcela, dos É, nomes que a gente deu? é, E você também, a gente entrega a planilha perfeita e na hora sente a prova. O Renato, o marido dela, que tem podcast com ultramaratona, ele é o tá nem contrário. aí, né? Ele não tá aí, faz os treinos tudo errado, mas ele é jogueiro. Ele vai pro pau e entrega. Agora o Arruda, ele é perfeccionista, treina integral e assim, é essa gana do Renato. Então, quer dizer, é o sonho de consumo, né? O suprassumo, o aluno que a gente pediu a Deus, porque ele treina e tem esse sangue nos olhos, né? Que o Renato, lógico que entrega, a gente exacerba tudo para brincar, mas lógico que ninguém não faria a prova que o Renato fez sem entregar. Mas assim, mesmo que ele 5 perca horas de mais prova ele três. fez. Então, e assim, jogueiro total, Ah, assim, ele agora acabou de correr 75 em Bertioga, cruzava ele sorrindo. Eu falei, é. Então é isso, mas para contextualizar esse assunto, então assim, o Arruda falou da maratona, né, do ciclo de 20 semanas, lembrando que ele é tão assim, assíduo aos treinos, tem o contexto lógico que conta muito
de ser uma referência no país na área da educação física também. Então, mesmo ele não se aprofundando nos estudos do treinamento de endurance, a educação física é uma só, né? A fisiologia do treinamento é a mesma, as vias energéticas é a mesma que ele domina com perfeição para falar de musculação, de emagrecimento, as capacidades, as qualidades físicas, as valências, então isso ajuda muito. Mas, lembrando que essas 20 semanas não foi assim, ele começou comigo e falou, ó, eu vou fazer uma maratona daqui 20 semanas. Ele decidiu mudar a chave no meio do caminho para a maratona antecipar, e o que a Start Move faz com tantas vezes, a Marcela sabe que às vezes a gente segura o aluno, estava programado e fala, cara, porque você é atleta amador, não cumpre tantas planilhas, vamos segurar mais 3 meses, mais 4 meses. Foi inversamente proporcional. Em vez de ele tomar uma bronca, que é o que alguns alunos que a gente zela tanto, né, Mar? E às vezes tem medo e fala assim, ah, não, o Sandro e a Marcela, a outra Marcela, dão muita bronca, mas a gente dá bronca porque a gente ama vocês, quer fazer bem feito e aplicar a ciência. O Arruda foi justamente o contrário. Na hora eu falei, pode ir que eu tô com você. Né? Então, assim, a gente virou, ele pode falar um pouquinho de quando foi isso, a chave para maratona, no meio desse processo que nem estava visando a maratona de imediato, né? Então, e para contextualizar, depois ele já pode falar das duas coisas que eu sei que ele gosta de falar como eu, assim, ele já veio com a coisa na cabeça. Então, assim, ele não fez como eu fiz, escolher a maratona de Porto Alegre, que tem 13 metros de ganho de altimetria em 42 quilômetros. Ele já falou que queria, já estava escrito que ia para Brasília. E assim, já que ele tem isso, eu não vou ficar botando terror. Lógico que se ele fizesse uma prova plana, ia sair um puta resultado, mais ainda em tempo. Mas o resultado não é inerente a tempo. Então, ele é a prova viva que ele deu sim o sprint no final. Só que o sprint, ele conseguir manter quase que a velocidade, é percepção de esforço, eu tenho certeza que foi lá para cima, ele vai falar com a gente. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Então, ele fez uma prova com 276 metros de ganho. Poxa. Não é a maior maratona mais alta considerável. do mundo, não é assim, mas assim, não é uma prova plana e não é a prova que todo mundo fica procurando para botar o tempo instagramável das pessoas. É uma prova dura que deu um puta lastro para ele. Falei demais. Conta um pouco desse contexto aí, Arruda. Bem, primeiro, cara, tem que falar que eu escuto sempre Sandro falando o seguinte, às vezes chega o aluno na Start Move e fala, quero virar maratonista, porque tem um hype, corrida, ele fala, cara, não é assim, vamos começar com 5, com 10, e tem um passo a passo. Por que primeira prova com a Start Move, não foi nem a primeira, foi a minha terceira com a Start Move, eu fiz 15, uma de 5 e essa de 42. É isso que eu ia perguntar, primeira vez no 42. Primeira vez, 42. Mas por quê? Eu já sempre corri. Então, novembro do ano passado, eu sempre corria assim, eu ficava mantendo uma média de 20 quilômetros por semana. Sou da área, então eu conheço. Então, eu ficava, meu volume, 20 por semana, 20 por semana. E eu ficava dividindo, às vezes, em uma de 5 com uma de 15. Aí eu fazia 5, 5 e 10, eu sempre ficava ali, sabe? Mas sem muito, vou fazer no limiar. Não tinha isso, não. Era na percepção do esforço, mas eu tinha esse volumezinho. E aí, um ano atrás, eu falei, cara, eu vou correr uma meia bem. E aí eu comecei um ano atrás, me preparar para essa meia. Só que quando eu encontrei lá em maio, quase junho, eu encontrei com o Sandro lá em Vitória, e ele falou, cara, se você quiser, eu monto uma planilha para você e tal. E não tínhamos objetivo ainda. E aí, ele pegou e falou, tá, mandou, eu falou, ó, tem que comprar um Garmin, esse Apple Watch joga fora, que não serve de nada. Tô brincando, ele falou, não é o Falei melhor sim, relógio. pode falar, joga fora. Ele falou, esse chega relógio aluno não com o Apple serve Watch, eu e a Marcela passa mal, morre do coração. Aí Não eu, peguei... tá, Betone? Não, eu em 6 meses, né, 5, 6 meses com o Sandro, já estou no meu segundo Apple Watch, no meu segundo Garmin já. Comprei um primeiro, um 245, agora eu comprei um 265, tal, tá bem organizado o negócio. Mas, enfim, aí ele falou, você vai, baixa o Training Peaks, faz tal. Aí mandou, fiz o teste de 3K e aí começamos. Não tinha prova. Nisso, eu comecei a treinar e, do nada, eu falei, cara, e eu tinha dito a ele, eu não tenho interesse na maratona, vai ser meia. Aí ele, beleza. Daí eu olhei para ele e falei, Sandro, me inscrevi na maratona.
ok, vou me inscrever. Ele demorou a responder. Aí, quando foi à noite, eu já mandei. Você não falou nada, eu já me inscrevi. Ele, não, tranquilo, vamos pra cima. Apoiou. Foi ele, vamos pra cima, tranquilo. Aí eu falei, é porque tem um circuito chamado Mega Finisher, que são 5 provas, para quem não conhece, tá, galera? Muito legal, América do Sul. Você corre em 5 capitais da América do Sul. Brasília, Buenos Aires, Montevidéu, Assunção e Lima. Aí eu falei, me inscrevi. Detalhe, na outra semana eu já me inscrevi em Lima também, tá? Você vai correr Lima, então? Vou correr Lima. Aí eu falei para ele, e ele, na serenidade dele, falou, cara, tranquilo, você tem um lastro de treinamento gigante, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí foi. E aí eu comecei que para mim foi a dificuldade, ir subindo o volume semanal, porque velocidade eu corria bem, mas tinha força na perna, tinha tudo. Por quê? Porque muito treino de musculação de tantos anos acumulados, faixa preta de jiu-jitsu. Então, assim, força ok, mas eu não aguentava tanto essa distância. Ele falou, vamos jogar aqui. Começamos com 3 treinos por semana, 4 treinos por semana, já estamos em 5 treinos por semana, fazendo corridas, e aí tudo foi mudando ao ponto de, quando eu cheguei, eu falei, nossa senhora, eu vou fazer treino de 35 quilômetros na semana, né? Só que aquilo foi indo tão naturalmente, subindo ali num volume tão... subia 5 minutos por semana no longo. E o corpo vai respondendo, né? Vai e muito. É massa demais. Ao ponto, assim, eu já estava ansioso pela próxima semana, dizia, caraca, vai ser mais longo, caraca, vai ser mais longo. E eu já ficava ansioso por aquilo, ao ponto de, tipo assim, eu já pensava o final de semana como ia ser, para poder dizer assim, vou chegar lá e vou entregar a planilha, e vou entregar a planilha. E assim foi, cara, eu acho que eu, sei lá, eu acho que talvez em 5 meses, eu acho que eu não devo ter faltado 10 treinos de corrida. Putz. Tô E errado, assim, Sandro? você tá falando, né? Bem menos. Eu acho que você não perdeu 5, velho. Eu tinha meta de não perder nenhum, E tá? assim, Mas não dava para não perder nenhum. Na minha rotina não deu mesmo. é muito legal ouvir você, e até para quem está nos ouvindo, porque às vezes maratona parece ser algo muito distante de uma realidade. Eu falo isso porque eu lembro quando eu casei, isso quase 10, 9 anos atrás, eu já corria 5, 10 quilômetros, mas o meu marido não. E aí um dia eu saí para correr 10 quilômetros e falei assim, vou com você. E ele quebrou no 8, eu lembro que eu liguei pro meu pai buscar ele, falei, você volta de carro porque eu vou continuar meu treino, né? Aí ele falou assim, ele olhou pra mim, ele apontou na minha cara, ele falou assim, vou correr uma maratona ainda. Eu falei, nunca, você não correu, você nem correu 8 quilômetros. Olha, eu subestimei ele, né? Mas assim, eu falo isso porque parece ser algo muito distante, mas quando a gente tem, assim, alguém te assessorando, e nós como atleta, a gente entrega o treino, a gente vê a evolução, é possível. E o corpo, né, você é da área, você sabe, o corpo, ele responde, né, aos estímulos, ao treino, e, e eu acho que é uma injeção de ânimo quando o corpo vai respondendo, você tá com aquele volume que você nunca fez na vida e você vai lá na semana seguinte só para dar aquele spoiler, nossa, será que vai aumentar? Será que vai ficar difícil? Como que vai ser? Você fica ansioso por isso. Cara, isso é o esporte, né? E principalmente por amador, porque é possível por vários fatores, pela disciplina, por entregar o treino, por dar feedbacks verdadeiros também para quem está te acompanhando, para o Sandro, no caso, poxa, hoje meu corpo está cansado, não foi, fiquei doente, aconteceu isso, né? Porque se você, assim, ainda mais a gente já até gravou outros podcasts falando disso, hoje, assim, todo mundo quer postar pacing no Instagram. Então, mas o pacing no Instagram não vai fazer você chegar lá, Não. né? E, na verdade, assim, às Aprendi vezes aqueles isso. treinos na raça, Aprendi né? muito isso, velho. Tipo, era muito engraçado como, pra mim, eu amava dar uma corrida de 10 e, na época, né, achava muito bacana terminar em 43 minutos, 44. Hoje, isso aí já é o padrão, tranquilaço. Mas eu digo, na época eu ficava... Aí eu jogava aquele pace de 4 e No pouco. Strava, né? Aí quando eu jogava no Instagram, né, tipo assim, os seguidores tudo, caraca, tá voando! Tipo, hoje vou correr 10, sei lá, 12, 15 num treino de quarta-feira, é para correr a 4:50. E sua cabeça não pensa no pace mais, né? Não, e aquela sensação de tipo assim, pô, dá para ir muito mais do que isso.
Mas, pô, é de 4,50 a 5,02. Então, eu vou correr aqui, 4,53. Pá, pá. E termino aquilo. Aí, quando eu termino, aí fica aquela sensação. Eu aguento mais. Mas aí é que tá. É onde, para mim, vira uma chave, sabe? Inclusive, eu falo isso para aluno meu de personal e tudo. Cara, treinamento não é sobre o quanto você consegue aguentar. É sobre o que você precisa fazer. Isso, para mim, é algo tão determinante no treinamento, porque eu sempre disse isso, cara. Eu trabalhei com muito atleta de luta, de artes marciais mistas, né, MMA, com atleta de luta de jiu-jitsu. E assim, atleta de luta, ele é literalmente psicopatão, sabe, de treino. Ele acha que todo treino ele tem que matar ou morrer. Atleta de luta é assim. E eu sempre falei isso, pessoal. Um treino não é uma seleção de sobreviventes. O treino, ele é parte do processo para você chegar num determinado fim. Cara, a gente tá fazendo um camp de 2, 3 meses para uma luta. Se eu te estourar no primeiro mês de camp, você não aguenta para chegar bem na luta. Você vai chegar lesionado, você vai chegar mal. Só que aí eu vou usar o que o Sandro adora dizer, vestindo, né, o chapéu do atleta, você pega toda essa fisiologia, rasga e joga para casa do cacete, meu irmão. Você fala assim, eu quero botar. Aí você começa a querer fazer loucura. Aí você recebe aquela mensagenzinha bem delicada, bem doce, lá no aplicativo do Train Peak. Irmão, não entendi o que você quis fazer nesse treino. Estava previsto não sei o quê. Você chegou no percepção de esforço 8 num treino regenerativo. Eu não entendi qual foi a sua intenção. Aí o cara fica com vergonha, né? Porque sabe que fez merda. Total. Sabe que fez Aí merda. dá aquela vergonha, mas eu acho que eu demorei uns brabo, umas 2 semanas para entrar. E, obviamente, ao longo de 20 semanas, levei as broncas, que você já conhece muito bem, da equipe Start Move, né? Rodrigo, Rodrigo, perdão, Antônio, nessa sua trajetória, nessas 20 semanas, qual você entende foi o seu maior desafio para treinar para essa maratona? Não, o maior desafio, de fato, foi ter tempo, tá? Porque quando eu fui ver, assim, eu acho que eu estava fazendo mais de 10 horas de treino por semana. Para um triatleta, eu Uau! sei que é pouco. Eu vejo o pessoal falando que triatleta treina 20, 30, 40 horas por semana, mas são 3 modalidades, né? Então, assim, só corrida, É eu alto. tava uma média de 10 horas por semana de treino. Cara, eu considero, assim, um tempo Fora a muito... musculação, né? Isso, fora musculação e Treino de tal. força. E quem te É, conhece como profissional, como pai, como marido, para você encaixar os seus 10 horas, cara, sou seu fã mesmo, cara. pô, foi bem difícil, sabe, Sandro? Isso aí eu falo de verdade, assim, porque, queira ou não queira, tem dias, cara, que, sei lá, eu tenho 8 alunos de personal para atender, tenho mais um tanto de coisa online para fazer. Sandro sabe como é todo dia ter que, para ser professor, cara, todo dia tem que estar lendo, vendo artigo, saiu isso, a informação, tá falando do suplemento, tá falando, e eu falo de emagrecimento, então toda hora é uma coisa nova. Aí tem produção de conteúdo no Instagram, isso toma tempo. Pô, eu tenho 3 filhos, né? 2 moram comigo, um não mora, mas assim, eu tenho 3 filhos, aí eu tenho esposa, eu também tenho tempo para descansar, para viajar, enfim. Cara, foi uma rotina. Isso para mim foi o mais difícil, foi arrumar tempo. Mas o tempo sendo arrumado, para mim o mais difícil foi quando começaram os treinos de limiar logo no início, que eu não entendia muito bem como era correr tão veloz por tanto tempo. Porque eu sempre tinha na cabeça que quando a velocidade era alta, então se eu correr, sei lá, por 1 minuto, 2 minutos, já tá ok. Só que aí eu comecei a, tipo, revisitar a fisiologia que a gente estuda e fala, cara, em 2 minutos você não chega em VO2. Então você vai precisar, tudo que é sprint que você está fazendo aqui, você vai fazer sprint de 1.500, de 1.800. Eu falava, nossa, mas como é que eu vou fazer um sprint desse a 3,40 de pace? Não vou. Mas você acha que não vai. Aí é como você falou, Isso Marcelo. é demais. É a ciência. Pô, você fez um teste de 12 quilômetros, de 3 quilômetros,
onde você fez em praticamente 11 minutos, 11 minutos e pouco, foi o meu, que deu lá um limiar de 3 e pouco. Então, porra, se é supralimiar, é óbvio que você vai ter que correr abaixo, né? O pace abaixo desses 3,50, cara. Então, você vai ter que correr a 3,25, né? Que é, sei lá, 10% abaixo, 15% abaixo. Aí depende do dia lá que o Sandro calcula. Aí que você começa a cair a ficha. Porque é engraçado, porque eu mesmo sendo da educação física, mas meu trabalho não é exatamente com isso. Eu trabalho com a musculação. Ah, você trabalha com cardio, você fala de treino intervalado, mas é voltado É para o diferente, né? emagrecimento. É totalmente diferente. A gente faz muito treino com uso de frequência cardíaca. A gente utiliza mais o VVO2 máximo encontrado em teste de esteira incremental. Não faz teste de limiar. Isso é coisa mais para atleta. Então, quando eu pego e vejo isso, eu falo, cara, vou ter que ler coisa que eu li há 10 anos atrás. E o Sandro viu que eu fui ler tudo de novo. CDF, esse aluno aí, Sam? Não, esse é um baita cara, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, né? Os presentes, Marcela, como você, o Arruda, Deus colocar pessoas como vocês, né? E assim, volto a insistir, né? É assim, a gente fica feliz quando a Marcela, eu falei em off com o Arruda aqui do profissionalismo dela com a agência, com a Sete, falei que ele lá de Pernambuco pode contratar e indicar a Marcela, e o Arruda também, né? Então, pô, a aula que ele dá, onde ele vai, os alunos falam. Mas assim, o mais que eu fico feliz é de estar assim com dois seres humanos como vocês, assim. Esse é o presente de Deus que para mim. Então, assim, é colocar esse tipo de gente no meu caminho, né? Porque o resto é brinde, né? Então, assim, o Arruda ser um puta professor, a Marcela arrebentar no marketing com a agência dela é o bônus que Deus me dá. Mas, assim, o presente maior de Deus é colocar pessoas como vocês. E sem ficar lambendo, né, Arruda? Mais Ó, do que eu já lambi vocês, assim. Então, assim, falando da prova, foi isso mesmo. E aí eu falei para ele que ele debutou nessa prova, né? E como ele escolheu esse desafio. E o que que eu fiz? A gente tem três estratégias, a Mar sabe muito bem disso, né? Que é para aquele aluno que acabou acontecendo mais imprevistos, que não treinou, que trabalhou mais, a gente tem uma estratégia de prova que é dentro da via energética, mas é uma estratégia que a gente chama uma estratégia mais conservadora, que a gente chama de baixa. Uma estratégia moderada, que é o aluno que treinou bem, mas você não precisa correr o risco de, por exemplo, numa primeira prova, quebrar, porque assim, se a prova é de 5 Frustra, né? quilômetros, né, Mar? A gente já falou disso, deu caganeira, você caga na calça e termina a prova, né? 20 minutos, você caga na calça e termina a prova, não tem problema, ou segura a merda ali e termina a prova. Agora, quanto maior é a sua prova, esses imprevistos, eles são fatores limitantes, né? Então, assim, você pode fazer tudo perfeito e eu não consegui entregar um meio Ironman ainda, porque um estourou a roda da minha bike, né? O outro eu tive hipotermia. Então, uma prova de 7, 6, 5, 4 horas, as chances das coisas acontecerem são maiores. Então, ó, assim, você escolhe essa estratégia moderada, que é para treinar bem, mas você não precisa correr no fio da navalha ali para você conseguir evitar esses fatores que vão acontecer numa prova maior. E aí, quando o cara já fez algumas provas, e ali ele quer rebater o recorde pessoal dele, não tem jeito. Você opta por a chance de quebrar ser maior, mas você vai correr ali no limiar que você merece para conquistar isso. E aí, por tudo isso que o Arruda falou, né? Eu tentei no nosso briefing de prova não falar diretamente para ele para não mexer com a cabeça que tinha mais tanta subida. Eu não potencializei. A gente em nenhum momento falou que não tinha. Mas eu foi. tentei insistir e falar que a gente ia estratégia moderada, porque é a primeira prova, mas principalmente porque a prova que ele escolheu não é uma prova para a gente fazer estratégia alta que é dada em pace, que é uma variável física. E foi muito legal, porque assim, mesmo ele sabendo mais ou menos velado, é muito louco. A estratégia média, Arruda, não sei se você reparou isso. O pace médio lá é 4,53, você entregou em 4,53. Top Você demais isso. cravou, você cravou o pace alvo, você não só não cravou as 3 horas 25 e 52, quer que se desse certo essa redução de pace no final, né? Porque, mas eu já meio que sabia que não ia dar, porque a subida da maratona de Brasília é no final, mas eu, pelo que ele entregou, eu não posso pôr na cabeça dele, porque eu não duvido que ele talvez até conseguisse reduzir o pace dele um pouco. De tão guerreiro que ele é, o que ele treina. Então eu não deixei isso, mas foi impecável. Fala um pouco sobre esse contexto, Arruda. Cara, porque você vai treinando e você vai se sentindo bem. E aí, quando o Sandro falou, ó, a gente tem um aqui, 3:35. Mas essa, não é para você. Porque 3:35, 3 horas e 35 minutos, né, para quem tá ouvindo aí, É, eu diria que é aquele cara que teve um ciclo meio conturbado. Não foi seu caso.
Então, para você, ou a estratégia A ou a B. A A são 3 horas e 18. Dá, mas corre-se um risco. E eu não queria que você corresse risco na sua primeira prova. A B são 3 horas e 25. Essa, para mim, era que era melhor você fazer, Arthur. Ele falou desse jeito. Não vou mentir, na hora eu fiquei chateado, claro, porque o cara quer sempre. A expectativa é muito alta, né? Eu queria que ele dissesse, ó, é 3h18 a A. Mas vamos tentar 3h15? Eu queria isso, tá ligado? Mas eu sei que ele não vai fazer isso, porque ele é responsável, ele é o professor. E aí, beleza, né? Daí eu falei para ele, tá bom, Sandro, tranquilo, então, vamos para 3h25, que é o que você tá me sugerindo, mas para tentar baixar um pouco, aí ele falou, lá no 34 você vê como é que você tá, e aquela história, vai tirando 5 minutos por quilômetro. 5 Só segundos. que aí eu falei, putz, mas aí foi a hora da subida, né? Aí não deu. Aí não deu, mas não deu de jeito nenhum. E quando terminou a subida, eu juro que eu pensei em acelerar, mas a perna tava, putz, 100 quilos em cada perna, meu irmão. Não sei o que era aquilo, não. Aí 42 quilômetros não é para pouco, não. foi aí, porque assim, quando ela termina a subida, eu acho que já era o quilômetro, sei lá, eu tenho que ver aí a relação da altimetria certa, eu não sei, né? Mas já devia ser o quilômetro 40 para 41. Não tem mais como você querer, em 1,5 km acelerar depois disso. E eu também pensei, né? Eu falei, cara, será que vale eu tentar me matar para tirar 30 segundos, talvez 20 segundos? Daí eu falei, não, não vale. E aí eu fui. E o tempo, eu não consegui saber 100% o meu tempo. Ele teve um probleminha na cronometragem oficial, mas o meu, pelo Garmin, ficou 3 horas 26 e um pouquinho. Tem Eu não passo. sei. Eu não sei no Training Peaks aí, se depois o Sandro vê para mim certo. 3:27:01. Ficou o do Training Peak? É, 3:27:01? é. Ah, então beleza. Então tá show. Então beleza. Pronto, então, ó, beleza. 3:27, vai. Cara, eu fiquei feliz porque, primeiro, eu sempre disse a ele, cara, eu não quero fazer acima de 3:30. Porque eu queria que o pace, né, ficasse. Eu sei que pace e tal, mas assim, era uma métrica minha. Eu não queria Abaixo de ficar. 5. Eu queria abaixo de 5. E foi engraçado porque muita gente chegou para mim quando termina e fala: meu irmão, você fez uma primeira maratona sub 5 no pace. Puta merda, isso é coisa de louco. É. Outra coisa, você começou numa prova foda. Aí, beleza, né? Aí você vai começando a internalizar. Mas para quem nunca correu a maratona, tem uma coisa aqui que eu queria dizer. Eu já corri várias vezes 21, várias vezes. Várias. Mas eu senti uma coisa em 42 que eu nunca tinha sentido antes em nenhuma modalidade assim, de corrida, de nada. E não foi só a dor, não, né? O cansaço. Foi na hora que eu tava chegando, mas era muita gente assim na prova, muita gente assim. E era uma galera, vai, você tá bem. Cara, aquilo A mexeu garganta trava, comigo. né? Cara, isso mexeu comigo. Eu comecei a me arrepiar assim. Tô quase E chorando falando assim. cara, o olho querendo encher de lágrima. Não, tipo, não pensei, vou chorar, eu marmanjão assim, não pensei, vou chorar. Mas era uma emoção assim, o olho é arrepiado. E aí, ele vai separando, porque a chegada, 21 e 42, mas todo mundo chega junto. Só que são pórticos distintos lá. E aí, quando eu comecei a ver que tinha, porque a chegada todo mundo junto, sei lá, devia ter, sei lá, 50, 100 pessoas chegando mais, sei lá, junto. E quando eu comecei a ver que todo mundo foi indo para 21, só eu indo para 42 naquele momento, não, eu comecei a falar, cara, eu fiz algo diferente hoje aqui. É Não, isso. eu fico até meio emocionado, cara. Porque eu pensei, cara, eu fiz algo muito diferente hoje aqui. É Você bom tá escutar maluco? isso, né, Sam? Muito. Aí eu fui. Aí, aí tinha uma curvinha, quando virou, aí realmente tinha um canteirão no meio, 21, a chegada era de um lado e a de 42 era do outro. Cara, não tinha ninguém numa reta de uns 200 metros, só eu.
Mas era uma galera assim, e aquele palácio negócio dos ministérios, Planalto. o Planalto ali, tudo. Eu olhei aquilo e uma galera gritando no microfone: Você, maratonista, tal! Eu falei, nossa senhora, né? Cara, foi até a foto que eu postei assim. Velho, eu cheguei. Não, esses 200 metros eu corri. Eu acho que A eu adrenalina voltei a correr a sobe. 4 pace desses 200 metros, assim. Caramba, foi sinistro, assim. Aí quando termina, é engraçado, porque você passou 3 horas e tanto em um pace, né? A mecânica tava. Tchá, 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 tchá. Aí você para, sei lá, você parece que quer continuar. Aí você vai caminhar, é estranho a pisada, assim, sei lá. Aí eu parei, aí me segurei assim no gradil e fiquei pensando, eu falei, nossa, que negócio maluco. Chegou até um pessoal, tá bem? Eu falei, não, tô bem, tô bem. Mas eu não entendia que tinha acabado. Aí Estava eu no fui flow ainda. andando, não tinha ainda, aí zerei, né? Fechei o cronômetro e tal. Aí eu fui andando assim, caraca, e eu só queria ver a medalha, velho. Aí eu, cadê a medalha? Não, é lá na frente. Eu, tá, beleza, né? Aí peguei assim a medalha, fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, terminei esse negócio, né? Finalmente, assim. Mas também vou falar, viu? Uma galera que fica. Eu curti cada quilômetro, acho que isso é a maior balela, não curti porra nenhuma. Eu tava concentrado cada quilômetro, eu fiquei focado na passada, em quantos passos eu dava, para saber se a cadência estava muito lenta. Cara, eu fiquei concentrado cada quilômetro que eu passei. Ao ponto de vez em quando, eu olhava, caraca, já passou mais de 1 quilômetro aqui agora. Tipo, qual é o posto de hidratação que eu vou ter que tomar? Pô, tá na hora do carboidrato em gel, agora tem cafeína, agora não tem cafeína. Tipo, eu não fui curtindo a vibe, eu fui focado em cumprir uma missão. Você sabe, você falando isso, Arruda, eu tô vivenciando aqui quando eu fiz uma maratona só, e eu acho que existe uma diferença muito grande quando você tem um plano de prova, que nem o Sandro te apresentou, e isso ajuda muito o atleta chegar numa prova desse tamanho, desse nível, e saber o que fazer. Tanto que você fica focado no tempo, no pace, na cadência, em se hidratar, em tomar o gel, a cafeína. Quando eu fiz a minha maratona, eu tava sem assessoria. Logo, na verdade, eu tava namorando aí o Start Move, o Sandro e a Marcela. Eu fiz às cegas, eu tinha acabado de fazer um ciclo de um meio Iron. 3 semanas depois, eu e meu marido, dois loucos, meu irmão, vamos pra maratona. E eu fui nisso, assim, eu falo que eu curti cada quilômetro porque eu não dei meu máximo, porque eu não sabia, eu corria às cegas. Você não sabe se você vai quebrar, você não sabe se você vai chegar lá, e todo mundo fala, meu, chega nos 34, 35, o joelho vai pesar, se concentra. Chegou esse momento, daí eu fiquei pé da vida, porque meu joelho não pesou nada. Falei, cara, eu tava devagar demais, eu podia ter feito um tempo melhor, e eu cheguei meio frustrada, né? E aí, eu falo isso pra muita gente que conversa comigo, como eu correr uma maratona? Eu falei, olha, não sei te falar, porque assim, eu sou uma atleta que eu gosto de ser orientada, eu gosto de saber o que eu faço em prova, e você ir nas cegas, assim, poxa, lógico que é gratificante, eu fiz uma maratona sub 4, mas é muito diferente hoje quando, né, a última prova grande que eu fiz foi o meio aéreo do Rio antes de eu engravidar, que eu sabia exatamente o quanto que eu tinha que nadar, o quanto que eu tinha que pedalar, o quanto que eu tinha que correr, e aí você fica olhando o relógio, tudo, e aí quando você entrega e você vê o resultado final, você fala, meu, não é curtir cada momento mesmo, porque você fica Exatamente. exatamente concentrado, mas ao mesmo tempo é uma emoção que te toma, que faz você continuar nesse tipo de esporte, não te frustra. Esse ponto que eu queria chegar, na frustração. Às vezes muitos atletas se frustram por querer melhorar sozinho e sozinho, e você mesmo sendo um profissional da área de educação física, mas o seu foco é outro, né? E você teve uma orientação totalmente focada para a corrida, e a performance responde nesse momento, né? Tal, e vou falar mais além. Mesmo que eu tivesse o foco também, fosse treinador da parte de endurance, posso falar uma coisa? Você chegar numa segunda-feira e abrir um aplicativo com tudo pronto é totalmente diferente do que se eu tivesse que parar para fazer cada conta, cada cálculo, o acréscimo do volume, vamos fazer isso, vamos planejar.
Porque você gasta energia fazendo isso. Você gasta tempo fazendo isso. Aí você já não tem tempo. E fora que, pô, todo mundo que monta seu próprio treino acaba sempre assim, eu não gosto tanto disso, então coloca menos. Eu gosto É. mais disso, aí coloca um pouco mais. Quando tá, teoricamente, às vezes é o contrário, você tem que fazer aquilo que você não gosta, porque provavelmente O você é Sandro fala pior. isso pra mim. Ele fala assim: se você não gosta de treinar esse treino, você tem que mais você tem que se dedicar, porque você tem que melhorar aí. Exatamente. Porque aquele negócio, ninguém não gosta de fazer algo que ele é bom. Você só gosta de fazer aquilo que você é bom. E é tipo assim, pô, eu falava assim no jiu-jitsu até, né? Quando eu treinava muito jiu-jitsu e tal, já ganhei muita coisa, faixa preta. E para mim, o melhor treino é o que você mais apanha no jiu-jitsu. Aquele treino que você sai com a cara ralada do kimono, assim, do outro, aquele que você chega com a lombar quebrada, assim. Por que que é o melhor? Que é o que você mais apanhou. O que você mais apanhou é o treino que provavelmente você mais precisou ter técnica, saber dosar seu gás. É o que você mais precisou ter estratégia, tudo. Aquilo que você chegou em casa e, pô, hoje eu arrebentei no treino. Não, Não é foi o um treino. treino. Então, é a mesma coisa. Se você é ruim na subida, cara, começa a Treina. treinar mais subida. Se você é ruim em conseguir ter velocidade, vai precisar fazer mais treino de velocidade. E aí o Sandro vai determinando isso, a Marcela vai determinando isso. Só que a galera pensa o quê? Não, eu sou bom na velocidade, então vamos meter treino de sprint. Não vou botar correr 20, 30 quilômetros, porque é muito chato, é monótono. Você não vai ganhar a rodagem que você precisa. E eu vivi isso na pele, meu irmão. Nossa, Aí, muito Marcela, que podcast fantástico, né? Podcast do sensacional. caralho. E assim, a gente falou que ia fazer 35 minutos, já tá Já chegando passou quase que em 40. 50 minutos, É. né? Assim, um podcast demais e eu não esperava outra coisa, juntando três pessoas que muito parecidas, né? Que gostam de falar e que são apaixonadas pelo que fazem, então não esperava de outra coisa. Então, acho que é legal para a gente ir direcionando, falar assim desse próximo desafio, né? De Lima, que a gente já abordou algumas estratégias, ele tem muito a melhorar, é impressionante como o Arruda é um cara que tem essa altura e esse peso, e como ele corre bem leve, e assim, biomecanicamente, mais uma coisa que a gente está falando em off aqui, que ele maratonou o Resistência Podcast, né? Então, É, assim, às vezes tanta pessoa que precisava escutar, mas não tem a humildade, o Arruda, esse ser humano ainda, a gente foi falar, ele já falou que já conhecia a filha da Marcela hoje, a Belinha, de que ele maratonou todos os podcasts e é uma referência nacional na área da educação física, né? Então, assim, os próximos passos ele vai percebendo antes de eu falar. Eu não ia falar para não queimar a prova dele, mas assim, biomecanicamente a gente consegue melhorar e é bom, né? Para ele é fácil falar isso, porque quanto pior forem seus dados mecânicos, significa que você tem mais margem a melhorar. Se eu falasse para ele, ó, tá tudo perfeito aqui, talvez ele estaria chegando no limite pelo sangue nos olhos, pela assiduidade dele. Então, assim, isso que a gente nem começou a mexer na biomecânica, e antes de eu falar, ele falou, ó, eu escutei um podcast lá, a cadência, pô, mas... Aí eu falei, pelo amor de Deus, está na semana da prova, não vai mexer nisso agora, que vai dar ruim, mas eu já vi, eu só não tô te falando, mas... E eu já convidei ele, falei, porque eu gosto de estar do lado dele, oferecer para alguém que se dedica tanto, falei, vem me fazer uma visita, vou te dar uma avaliação biomecânica de presente aqui, a gente vai discutir e treinar um pouco. O que você está pensando aí, já que você sabe tudo antes da gente, até a Ruth estudou, qual é a ideia para Lima e quando que é essa prova, para ir indo para caminhando para os momentos finais aí? vamos lá. Lima, dia 25 de maio de 2025. É bom que é fácil a conta, né? 25/5/25. Então, fica fácil de decorar. 42 quilômetros. Não tem tanta altimetria dessa vez. Já olhei. Quanto Lima, deu acumulado? Você conseguiu achar? não achei o acumulado, mas eu acredito que não passa de 100. Eu acredito que está É. na faixa de uns 70. Para quem fez quase 300 acumulado agora, tá um filé. A época do ano é ótimo, né? Porque é maio, então nem é inverno, que é rigoroso, nem é verão, e é nível do mar, né? Você costeia boa parte do oceano. Então, assim, não vai ter altitude, não, enfim, dá para ir para o objetivo que o Sandro falou que eu sou maluco, mas como ele disse, o impossível é questão de opinião. Eu queria chegar perto de 3 horas nessa prova. Olha a cara dele. Baita desafio, hein, Fala Sam? aí, mano. Não, e eu falei para ele de verdade, assim, e é muito claro, o Arruda do jeito que é, ele vai chegar no sub 3, entendeu? Se ele não largar o osso,
Não sei se vai chegar já, mas Aham. e assim, eu não tô falando que não vai chegar, porque hoje eu sei menos do que a semana que vem. De acordo com o que ele entregar. Semana que vem eu vou saber menos do que a outra semana. Então a gente Claro. está num processo até maio que no dia eu vou falar para ele, não dá, não seja maluco, eu vou falar, pode ir, que é possível. Entendeu? Então assim, mas quem vai dizer essas coisas não sou eu, nem é ele. Ele pode querer, porque o papel aceita tudo, a gente quer tudo, né? O que que ele Isso. tem de diferente? Eu falo que querer, poucas querem. Falar que É quer, verdade. todo mundo fala que quer, mas querer, pagar o preço de treinar 10 horas, então ele tem essa característica, então pô, é muito provável que a gente chegue nas semanas da prova com essa meta, mas é o tempo que vai dizer, e ele Claro. sozinho fala, ó, eu quero aumentar mais um dia de corrida na minha semana. Pode tirar aquela bike que eu fazia lá e vamos correr. Então, assim, todo esse contexto, né, Rô? Sim, e outra coisa, eu tenho muita clareza que querer e vou fazer por onde chegar nisso. Mas, cara, a gente tá falando de limite fisiológico, de um cara com 44 anos de idade. Eu já não sou também uma criança que aguento qualquer coisa, né? Então, vamos também ter cuidado com a saúde, tem muita coisa envolvida. Mas, assim, se não der 3, vai que dá, sei lá, 3,8, 3,10, já vai ser um baita tempo. Já vai ser um baita tempo. Então, perfeito, prepara, e aí vamos para, sei lá, Porto Alegre, que dá para fazer uma coisa melhor, vamos para Berlim, que dá para fazer uma coisa melhor. Legal. E daí a gente vai. Se não for dessa, é na próxima. Enfim, tá marcado, só não sei quando, mas tá marcado, vai chegar. Faz o Não, fechamento aí, Marcelinha. não, foi muito legal esse bate-papo, assim, realmente dá vontade de ficar contando aqui. Eu acabo me inspirando em você, vou até já jogar a bomba aqui, ó, Sandro, eu acho que vou pôr uma maratona aí lá para ano que vem, para eu fazer também pela mesma maratona, assim, com foco, né? É que, sabe o que acontece, Arruda? Eu e meu marido, a gente aposta R$ 1.000 cada prova que a gente faz junto. Aí eu já tô com um caixinho de 4.000, que eu não recebi ainda, entendeu? E aí eu fiquei grávida, daí meu marido começou a fazer várias provas, né? Daí eu falei pra ele, viu? Esse dia eu falei, sabe o que acontece? Eu voltei. Eu, Eu eu já, acho uma boa. e, Cara, e você tá falando aqui de fazer uma aí perto das 3 horas, eu já tô com vontade de fazer uma de 3 horas e meia aí só pra pegar no calo dele, assim, sabe? muito boa. Eu já começo a me ver meio maluco, né? Tipo assim, cara, eu não queria correr 42. Agora eu já tô achando 42 coisa normal. Olha como você já percebe que você não tá normal quando você acha que 42 é normal. É igual o pessoal fala para mim assim, ó, quando você chegar na Europa e estiver achando 50 euros barato, tá na hora de voltar, tá bom? Tá na hora de voltar. É, é mais ou menos isso. Ó, se você tá achando correr 42 de boa, você não tá normal. Mas é exatamente isso. Para nós, e acaba sendo tão normal. 2 meses atrás, eu também fiz ele fez essa ultramaratona de 75 e eu fiz em revezamento de 3 pessoas. E meu trecho deu quase 22 quilômetros. Mas assim, não tive borboleta no estômago, fiquei nervosa, fui. Mas minha filha estava com 4 meses. Eu postei isso no Instagram. Mas como que você conseguiu? Você é louca? Como você que. Falei, cara, eu só corri 22 quilômetros, coisa normal. Daí o Renato fala, Marcela, não é normal para suas Não, não seguidoras, é. a galera não entende, você acabou de ser mãe, não é normal. Isso. Pare de banalizar achando que é normal. Eu falo direto para todo mundo aqui, eu falo assim, pessoal, o problema é que a gente está normalizando o pace de 5, a Não é gente está problema, não, é normalizando gostoso. a meia maratona. Isso não é o normal. O normal é a galera que corre a 6,5, a 7, é dificuldade em fechar 8, 10 quilômetros. Cara, o que a gente está fazendo é algo difícil. Aí tem que valorizar. Tem que falar. E outra coisa, eu não estou aqui dizendo que nós somos super-humanos, heróis, não. É porque, para a gente, aquilo vai se tornando tão normal que quando a gente chega assim e eu comento, pô, vou ter um treino hoje aí e vou correr tal a 4,20, o cara olha para mim e fala, você vai fazer 10 quilômetros a 4,20 hoje? Eu disse, tá na planilha. Aí o cara olha assim para mim e fala, caraca, tipo assim, ele vai treinar a vida dele ali, sei lá quantos anos para tentar fazer isso. Quando para mim é mais um treino. E para a gente finalizar aqui, Arruda, para a gente deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, que eu acho que seu podcast motivou muitas pessoas a partirem para cima de uma maratona com objetivo e, mais do que isso,
instruído, né? Instruído por uma assessoria assim que entende, que é especialista no assunto. Qual que é o recado que você deixa para o pessoal? Cara, a primeira coisa de verdade que eu falo é cuida da saúde, saúde mesmo, assim. Se possível, principalmente você, né, que já tem mais de 30, 35, faz um check-up bom, pô. Vai no médico, faz um ergométrico, faz, é, faz um ergométrico lá, faz um teste de esforço, faz teus exames de taxa, tá tudo ok? Joia. Pega uma pessoa boa, pega uma assessoria boa que vai fazer um teste com você, que vai te acompanhar mês a mês, semana a semana, vai te dar feedback semanal, que se precisar você mandar uma mensagem, vai responder. Sabe assim, tá próximo, que tem expertise técnica no assunto. Isso vai te dar segurança para você poder entregar aquilo que É precisa ser verdade. feito. É isso que eu Perfeito. diria. Não, foi direto e reto. Muito, muito pertinente seu comentário. Obrigado, viu, Sensa- Arruda? Obrigado, meu irmão, sensacional. Já fizemos um monte de despedida, que podcast maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Eu e a Marcela, deu para ver, a gente se emocionou em vários momentos do seu É, depoimento ali, né? Então, depois, quando você assistir, você olha os nossos olhinhos como brilham, por brilhar e brilham por ter meio líquido nele também, né? é que a gente Então, se assim, foi. identifica como atleta, né? Exatamente, foi muito legal. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido uma pessoa como você, né, um ser humano, mas eu agradeço também a oportunidade de a gente que é tão apaixonado pela nossa área, né, e viver isso, né, a todo momento. Eu acho que você deve tomar as broncas do esporro da sua mulher, igual eu tomo, porque assim educação física, tudo. Então eu, graças a Deus, estou conseguindo equilibrar, né? Minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho. Hoje em dia, eu conheço, apesar de ser apaixonado, eu já estou tentando equilibrar essa roda da vida que por muitos anos foi desequilibrada. Demorou para eu assumir, né? Mas eu vejo, Aham. sim. Então, eu agradeço também a oportunidade de um profissional desse gabarito confiar no nosso trabalho aqui, né? No meu trabalho, da Marcela, do Com Júnior. certeza. Então, é isso aí, cara. Você já deixou o seu recado final, pode fechar o podcast com você falando, porque você é uma referência também nas redes sociais, você e a Marcela. Então, falando do seu Instagram aí, que tem um conteúdo fantástico, quem é da área, porque tem muita pessoa da área de educação física, os livros do Arroba. Pô, não chegou meu livro até hoje, viu? Vamos resolver isso aí, então. Lembra que você postou, que você falou assim, que você falou Sim? já tá aqui? Eu tô achando faz tempo, eu acabei de lembrar, cara. Mas assim, o Não. Arruda tem livros fantásticos, tem cursos, assim, e agradecer também um beijão ao Instituto Valorize, que confia na gente e nos dá oportunidade melhor pós-graduação do país, né? Que a gente fala isso sem sombra de dúvidas, porque eles tiveram uma sacada de, em vez do aluno ir ao professor, os professores vão aos alunos, isso capacita, valoriza de levar os profissionais mais renomados do país a cada cantinho, né? Eu tive agora em Joaçaba, uma via sacra descer em Chapecó, o Arruda estava lá. Mas fala aí as suas redes sociais, onde o pessoal te acha e se tem alguma oferta especial para quem escutou esse podcast nos seus produtos e serviços aí. Vamos lá. TikTok. Eu tô no TikTok. Professor Antônio Arruda. Instagram, Antônio Arruda. YouTube é Canal do Arruda. Então, estou aí nessas 3 mídias sociais aí. Estou em Black Friday, então entra lá no Instagram que vai ter lá as promoções de Black Friday para aproveitar. E como é muito, digamos assim, eu escutei podcast aqui de 3 anos atrás, recente. Então, vai que você está escutando isso, já passou 3, 4 semanas e já não está mais na Black Friday, mas você vai lá e fala assim, eu escutei lá no podcast lá do Sandro, tal, com a Marcela, tal. E aí? E aí eu digo, você quer o quê? Quer um livro? Você quer um curso? E aí eu faço uma promoção bacana, especial para quem for daqui. Maravilha. Gente, muito obrigada de coração. Foi Valeu. muito gostoso conversar com você. E quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer um treinão longão junto aí. Vamos embora, vamos embora. É isso aí, Maravilha. quando a gente dá conta que a gente se achou tão próximo, ele está aqui embaixo e ele está lá no Recife, né? É, É muito gostoso isso aí, né, Mar? Um beijo para Nem vocês, fala. gente. Estouramos o tempo aqui, valeu. mas que mês, hein? Herbert Simões uma semana e Antônio Arruda na outra, não sei quando sai. Tchau, gente. Obrigado, valeu. Se Tchau. gostou, Valeu. compartilha, comenta aqui embaixo.
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.